São 3 anos, surgiu uma sociedade inesperada, inusitada, nem sequer sabia da habilidade de cada um ou da formação acadêmica, né? José era meu cliente na 10 Pastéis. Ele sabia que eu sabia comer bem. Bife sem cebola. E aí a gente acabou conectando as histórias através de conversas, fomos estreitando um pouquinho as amizades e laços. O José uma vez chegou triste lá na 10 Pastéis e acabou compartilhando uma dor que ele tinha na época, que era de ter um escritório de contabilidade montado na cabeça dele, só que não conseguia colocar isso em prática devido a uma falta ou uma não habilidade com relação a vendas. E já tinha tentado isso com algumas pessoas que também não desenvolveram nessa área, né? Sim. E a minha habilidade ali em condução do restaurante fez com que ele enxergasse um potencial. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente acabou descobrindo que não tinha nada a ver eu ser uma pessoa formada em contabilidade e ter um restaurante, né? Não tinha nenhuma correlação. E aí, em certo ponto, eu acabei abrindo isso para ele achou interessante. Conversamos acerca disso, a sociedade lá já não ia muito bem, né? Uhum. E tentamos, então, esse projeto da Lucro Max. Nasceu da ideia, então, do José, 3 anos montando isso. Inclusive, nossa primeira reunião foi num restaurante. Quando eu cheguei lá, ele estava com um pedacinho de papel, eu lembro. Eu tenho até hoje um pedacinho de papel. Ele anotou ali umas 3, 4 coisas do que ele imaginava. No momento que eu disse, não, agora deixa eu pegar aqui. Peguei uma pasta, aquelas pastas... De músico, né? Cheio de músico. Partitura. Várias ideias, várias situações ali. Já tinha logomarca, já tinha nome, já tinha tudo, né? Eu já tinha pensado, até porque desde 2014, pensando sobre o assunto. Então, eu sou um cara muito planejador. Não sou tão executor, né? O executor é ele é uma pessoa um pouco mais aguerrida. Eu sempre falo que quando ele vai num evento, ele sai amigo de todo mundo de lá. Quando eu vou no evento, eu saio da mesma forma que eu entrei. Então, a gente tem perfis muito diferentes, mas que se complementam muito bem. O papelzinho que ele tem lá tinha um nome que eu tinha pensado meio que aleatório, né? Eu sou meio contabilidade, eu peguei o Conte, coloquei um A de Augusto, um J de José, era contagem. Eu tinha a ideia de fazer um podcast, que hoje é uma das coisas que a gente tem ali, que dá um pouquinho de relevância e notoriedade na internet, né? Onde as pessoas acabam nos conhecendo por conta dos podcasts, dos convidados acabam dando essa pulverização e gera uma certa autoridade. Então, essa ideia também estava lá, acabou sendo fomentada depois de algum tempo. E foi uma das únicas coisas que eu agreguei no projeto que já tinha pronto, né? O nome, a logo, foi tudo adotado, as cores e nada houve alteração. Então, constituímos o CNPJ, eu ainda tinha sociedade lá na 10 Pastéis, ele ficou pronto no dia 3/8, nisso eu já tinha uma deixado relação, claro, né? Já tinha uma relação meio estremecida, já estava meio que encaminhado para terminar a sociedade, e aí começamos então a Lucro Max dentro do apartamento do José, num terceiro quarto. Então era uma mesa de escritório improvisada, não tinha um material comprado, uma decoração, nada nesse sentido. E uma coisa que ficou muito clara desde o começo, né, foi a questão da definição dos papéis e a questão de como ficaria a composição da sociedade relacionada à porcentagem, né? Isso. E eu achando que, o José queria que eu apenas vendesse, ele ia ficar com toda a operação, né? Então, departamento pessoal, fiscal, contábil, societário. E eu pensei assim, mas é um volume de trabalho grande, a gente sabe que isso dá um trabalho gigante. Então, como é que tu vai adquirir isso para ti, né? E eu vou ficar só com a venda, né? Isso é meio que injusto. Então, teoricamente, na minha cabeça, a concepção da sociedade seria 80%, 20%, alguma coisa nesse sentido. E ele, desde o princípio, bateu o pé e falou, não, é 50-50 ou não tem sociedade. Aí eu, né, esse cara tem uma coisa especial, que não é possível, né? Tá me oferecendo só vender, que é uma coisa prazerosa, tá falando com pessoas, eu sei que ele não gosta tanto, mas tá falando com pessoas é prazeroso, relacionando, passando ofertas e, enfim, fazendo o que eu gosto realmente, que é venda. E ainda assim vou ter 50% de participação e tudo mais, e ele sempre bateu o pé que teria que ser assim. E desde então os papéis foram definidos dessa forma, eu faço a venda, o José cuida da operação. Lá no começo era tudo com ele, né, dentro do terceiro quarto da casa dele. E aí quando a gente começou a ter um volume de clientes entrantes,
graças a essa colocação nossa no mercado com uma equipe de vendas desde o começo. Então, isso foi um acelerador da LucroMax. É bom deixar aqui claro, né, que quase todos os escritórios que conhecemos dificilmente tinha uma pessoa voltada para o comercial. Exato. Geralmente era uma pessoa hipertécnica, conhecia muito bem a parte contábil, mas nunca tinha a parte comercial. Talvez esse seja o tempero, né, que fez com que a gente tivesse um crescimento em 3 anos que assusta algumas pessoas quando a gente fala, né, quando a gente conta ali quantos clientes nós temos, como que nós crescemos durante esses 3 anos, geralmente se assusta porque demora às vezes 10 anos para alcançar o que nós tivemos ali em 3 anos. Exatamente. E aí, com isso a gente consegue perceber a importância, né? Mas devido ao avanço acelerado, o terceiro quarto já não suportava mais, né? É inviável colocar um colaborador dentro de casa, ainda mais um apartamento onde tem acesso, portaria e tudo mais. E aí, vendo a necessidade de colocar colaboradores para dar conta da operação, para que algo não ficasse em desacordo com aquilo que a gente vendia e com aquilo que a gente entregava, a gente acabou optando então por contratar 2 colaboradores. Para isso a gente precisava também alugar uma sala, e isso foi realmente um choque de realidade, né? Porque saímos de um custo zero de aluguel para um custo de aluguel mais um custo para 2 colaboradores, e aí foi uma mudança de chave ali da empresa, uma virada de chave. Então foi um pequeno começo, alugamos uma sala pequena na Presidente Kennedy, né, uma sala que não era lá aquelas maravilhas, um prédio antigo, não fizemos muitos investimentos com relação à decoração, sabíamos que ficaríamos pouco tempo, né? Inclusive, toda vez que a gente tinha que fazer alguma reunião, a gente se sentia obrigado a sair da sala, que era uma sala, né? E falar no corredor, né? Se era alguma coisa um pouco mais técnica, falar acerca de estratégias para os colaboradores que não quiséssemos revelar naquele momento, né? E aí a questão foi pouco tempo, né? Ficamos 9 meses no apartamento, depois ficamos mais 9 meses nessa sala. Foi quando depois desse período nós mudamos ali para a sala atual, né? Hoje são mais de 120 metros quadrados, são 4 salas, uma sala de descompressão, uma sala de podcast, uma sala de operação e a sala do José, onde nós temos aí uma possibilidade de abarcar até 12 pessoas trabalhando conosco. Ainda não enchemos essa capacidade produtiva, estamos com uma equipe de 8 pessoas, somando nós 2, mais a equipe com 6 pessoas, né? E isso reflete hoje um atendimento para mais de 120 clientes na carteira, um avanço realmente que para 3 anos é para ser comemorado, como o José bem falou em algum outro momento. Nós não temos aí no mercado um volume de entradas tão grande em outras empresas por não investir em setor comercial, e isso mostra o quão relevante é ter um setor comercial dentro de uma empresa de contabilidade, né? Ou seja, em qualquer empresa, na verdade, o setor comercial determina o avanço dessa empresa e o crescimento. Então, com isso a gente acaba chegando nos dias de hoje, né, com essa trajetória, mais de 120 clientes, também de 120 metros quadrados de área da nossa empresa, e com uma equipe super especial, né? E uma perspectiva enorme com relação ao futuro, né? Um fluxo de entradas gigantes, a gente conseguindo aí posicionamento relacionado a associativismo, a organizações não governamentais, né? O nosso terceiro setor, que nós investimos tanto, quanto fomentadores, quanto contabilidade, né? Fazemos a contabilidade de algumas empresas do terceiro setor, e isso ajuda bastante com relação ao nosso balanço social, a evidência da empresa com relação a causas sociais. Tudo isso nos direciona para um crescimento e para uma solidez empresarial muito grande. E eu tenho orgulho de contar essa história da LucroMax, né, que sirva também de inspiração para alguns empresários, até porque não foi um começo fácil, não foi um começo com dinheiro, não tinha apadrinhamento. Foram 0 clientes, a gente começou mesmo sem ninguém. Era um ex-empresário da área de gastronomia, um CLT, que juntos tiveram ali a ideia. Lógico, a ideia já era criada, porém tiveram ali a força de tração para tirar do papel e colocar em prática um projeto, chegar nesse patamar realmente de passar de 100 clientes é muito satisfatório, né? E fazer isso com menos de 3 anos é muito bacana, a gente fica muito feliz com relação a isso. O escritório de contabilidade, né, inicialmente ele estava sendo concebido por muito tempo, né? Pensa desde 2014, quando eu tinha acabado de formar na faculdade, em 2014,
Meu pai, ele era uma pessoa que me acompanhava. Pensa só, uma pessoa que tu escuta tantos anos quando ia orar. Ele tinha uma fala um pouco forte, então dava para ouvir do meu quarto, dizendo assim: o meu filho vai ter o maior escritório do Brasil. Isso já estava sendo construído desde 2014. Então pensa, eu escutando isso em oração do meu pai. A gente sabe que a gente tem uma visão do nosso pai, geralmente como herói, como aquela pessoa, que a gente admira. E o meu pai, ele trouxe essas palavras sobre a minha vida. Em 2021 ele veio a falecer. Foi um momento difícil para mim. Só que teve pessoas que me ligaram nesse mesmo dia e disseram assim: José, você é um rei, porque o teu pai era um rei, e a partir do momento em que ele veio a falecer, ele acabou te entregando uma coroa. E tudo aquilo que ele liberou sobre a sua vida, você pode ter certeza que a partir de agora vai se cumprir. E eu lembro que dia 17 de janeiro eu estava na igreja, e durante o culto, ali no final, um dos pastores olhou para mim, eu estava assim na frente, e ele apontou para mim e disse: José, tudo aquilo que você tem na sua cabeça vai dar luz, vai vir para fora. E você sabe muito bem que eu cuido de você, você sabe muito bem que eu estou contigo, e a partir de agora eu vou virar uma chave dentro da sua vida e você vai ver as coisas diferentes. Eu te coloco num lugar diferente. E aquela frase inicialmente, quando meu pai tinha falecido, eu não sabia bem se era aquilo que estava lá, o escritório de contabilidade. A primeira coisa que eu fiz foi fugir dessa situação. Eu estava num emprego que eu não queria mais ser CLT. Aí o primeiro passo que eu fiz foi tentar achar um outro emprego numa gestão e fugir daquilo ali. Só que aí veio mais forte, com mais força, até quando a gente teve esse encontro que a gente compartilhou aqui. E as coisas começaram a fluir de uma maneira muito diferente. Eu e o Augusto temos perfis diferentes, mas acredito que visões iguais, A gente caminha no mesmo caminho. E naquele dia que o pastor falou comigo aquilo, ele disse que iria colocar pessoas perto de mim para ajudar a cumprir isso. Então, cada pessoa que se aproximou da gente, seja o Augusto, seja qualquer pessoa, eu sei que está ajudando a construir esse algo. Não é algo para o José, é algo muito maior do que o José, Até porque não faria sentido ser algo para o José, tem que ser algo muito maior. Então eu acredito que tudo isso, tanto a parte de treinamentos, hoje eu lido bastante com essa parte de treinamentos, o Augusto me deu uma mão assim enorme, de novo eu falo, ele é uma pessoa assim fenomenal para mim, porque ele tudo aquilo que eu chego para ele, diga assim: Augusto, eu preciso disso daqui, eu quero isso daqui, esse daqui é o meu sonho. Eu não sei como é que ele faz, mas ele acha um jeito de se conectar com alguém, ele acha uma forma de encontrar uma pessoa. E quando eu vejo a coisa já está acontecendo, eu lembro do dia que eu disse: Augusto, eu tenho um sonho de dar aula. Ele disse: calma aí. Eu lembro do dia que ele foi lá, ele foi em escolas, primário. Eu não imaginava que ele ia chegar ao ponto de ir em escola infantil. Mas ele disse: não, José, eu vou achar um jeito, eu vou conversar com alguém. E ele foi conversando até que ele chegou, inclusive aqui na Enfo, que foi o primeiro pontapé. E aí eu tive a primeira oportunidade de poder ministrar um curso, um workshop que deu mais de 30 pessoas. Foi um workshop assim que encheu meu coração, foi o primeiro, E geralmente quando é o primeiro a gente tem aquela... meu Deus, quando eu finalizei eu estava assim extasiado. Então eu acredito que tudo está de acordo com o que deveria ser, Tudo aquilo que eu estou vivendo hoje, é claro, tem os seus percalços, tem os seus problemas, tem as pedras no caminho, mas tudo aquilo que eu coloquei num quadro que está atrás do meu quarto, tudo está se realizando um por um.
tudo aquilo que eu tinha visualizado. Inclusive eu fiz coaching. No coaching eu tive uma visão, não sei como, Deus me deu uma visão de um prédio muito alto, espelhado, e eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse prédio espelhado, onde o meio do prédio era uma grande sala, um grande auditório onde as pessoas iriam ter treinamentos. Eu nem sabia que a gente ia ter, mas olha só, tudo que eu já sonhei, que eu já concebi dentro da minha mente, hoje, aos poucos, a gente está construindo junto. Então eu vejo que esse propósito não é mais um propósito do José, né? Algo que veio de Deus e estamos aqui cumprindo juntos. Como instrumento, né? Exato. Bom, o meu foi, cara, me formei em 2015 em contabilidade, eu neguei a profissão o máximo que eu pude, né? Eu acabei, no meio do curso, me desmotivando um pouco, não entendi que talvez não fosse para mim a contabilidade e acabei não querendo atuar na área. Mesmo assim, depois de formado, trabalhei 2 anos numa cooperativa de crédito como contador da instituição. Isso me deu um princípio grande de depressão, acabei tendo alguns problemas de saúde, cabelo caindo e por aí vai. Acabei fazendo uma viagem, isso acabou acendendo uma chama em mim do empreendedorismo, até então não tinha passado pela minha cabeça. Foi quando eu passei a querer empreender. Empreendi em várias áreas, empreendi como vendedor, empreendi como dono de pizzaria, empreendi como dono de pastelaria, empreendi como dono de promotora de crédito, tudo isso num curto espaço de tempo. Todas as empresas que eu passei e que eu fiz essa gestão não foram bem, né? E aí eu estava lá com essa pastelaria, onde o José era meu cliente do almoço. Ele chegou um dia triste e ele era meu cliente, um dos mais fiéis, o que mais almoçava lá. Que mais comia. Aí eu, cara, o que esse cara tem, né? Eu já tinha o WhatsApp dele, por trocar mensagem, por mandar mala direta ali para poder fomentar o almoço. E aí eu, cara, o que aconteceu? Eu tava mal hoje, né, e tal, eram poucos clientes, a gente conseguia dar aquela atenção. E aí eu, o que houve, cara? Aí ele não queria contar. Não é normal, né? O cara tava mal, ele tava muito mal. Cara, o que houve? E fiquei perguntando, insistindo, até que ele, vou te contar, mas vai ter que ser pessoalmente e tal. Então ele foi lá no restaurante, de maneira leve, a gente conversou, e depois ele assim, então podemos marcar um café e tal. Ele contou, né, que ele tinha esse escritório, que ele estava frustrado e tudo mais, e nisso eu falei para ele, mas não sei se eu posso te ajudar, eu também sou formado em contabilidade, sabia? Não sabia. E aí ele, então vamos conversar, eu tenho um projeto e tal, eu queria te apresentar. E aí a gente marcou, foi onde eu fiz o papelzinho lá, com 4 anotações, uma sugestão de nome, algumas ideias que eu tinha tido, e não esperava que ele já tivesse isso tudo montado, né? Eu não sabia dessa organização do José, do perfil comportamental dele, até fui conhecer um pouco mais de perfil comportamental depois da nossa sociedade, né? E aí chegando lá, eu, mais falastrão, já cheguei, já botei o bilhete em cima da mesa, comecei a falar, e ele veio com aquela apostila realmente de músico antiga, com o espacinho para botar a partitura, e a dele era cheia de coisa, com processos, com logo, com cores, com tudo que envolvia a empresa. Colocou em cima da mesa, olha, eu tenho isso aqui tudo pronto. Tá, mas se tu tem tudo pronto, o que tu quer de mim, né? Aí ele assim, só vender. Mas e a operação? Não, só vender. E aí foi onde a gente definiu os papéis, e desde então eu nunca tive um processo dentro da empresa, eu não boto a mão em nada, absolutamente nada. Teve uma vez que eu tentei fazer, até fiz errado, então ainda bem que foi lá no comecinho, era só financeiro, não afetava na contabilidade, né? Acabou percebendo então que não tinha realmente jeito para estar ali, né? Eu já não tinha mais a mão para fazer aquilo, realmente não gosto de estar na operação, e acabou então casando, que eu tenho um pouquinho dessa habilidade de conexão e tudo mais, não tenho vergonha, faço rapport com as pessoas muito rápido, e o José gosta então dessa parte operacional, e é o que necessita realmente uma empresa para fluir, né? Alguém que toque operacional, alguém que toque a venda, e isso faz com que a máquina rode, né? Com que a engrenagem se conecte ali e faça girar, e aí é o que deu atração para a empresa. Agora, a questão do propósito em si, né? O fato de eu ter negado a profissão por muito tempo, negado a minha formação, o curso que eu levei até o final, era uma coisa que frustrava meu pai. Volta para a área, só que eu não me sentia gostoso em trabalhar na área fazendo a operação. E quando a oportunidade veio em fazer a venda daquele produto, que seria aquilo a qual eu tinha formação, aí sim me chamou a atenção, aí sim me encheu os olhos,
foi quando foi quando eu determinei realmente que voltaria para a profissão, e porque seria algo que se encaixaria nas pretensões que eu tinha para a carreira e tudo mais, né? Estamos muito onde nós podemos chegar, até inclusive o fato de a gente ter chegado onde chegamos em 3 anos, eu imagino que quando chegar aí aos 5, 6, 7 anos, a gente vai estar aí super avançado, né? E é interessante, né, que às vezes os nossos colaboradores não são pessoas conectadas às vezes com a empresa, vão lá para conseguir apenas o salário do mês e está tudo certo. Agora imagina você chegando na sua empresa e uma colaboradora olhar para você e dizer assim: ó, José, não tem aquele prédio bonito da Enflo? Diz sim. Então, eu imagino a nossa empresa do mesmo jeito. Imagina o teu colaborador sonhar o mesmo sonho que você tem. O prédio espelhado, tudo certinho. O colaborador falando isso. Então, assim, a gente está transformando pessoas, né? Não é só sobre os clientes, é os colaboradores, são os clientes, são os parceiros, são os outros profissionais que a gente também se conecta, então o todo, né? Então é muito bacana a gente ver esse movimento. A minha visão de futuro com relação ao Lucro Max, cara, tem a ver muito com a educação. A gente já percebeu que, infelizmente, o nível de maturidade empresarial do brasileiro é baixo, devido a ser empresário por necessidade. Se não for aquela atividade econômica, ele não tem para onde correr, então ele necessariamente tem que abrir algum negócio, tem que fomentar um negócio familiar, alguma coisa relacionada à refeição, bolo de pote, docinho e por aí vai. Então começa como uma alternativa para levantar uma grana extra ou para salvar a família naquele mês, para fazer algum rendimento, e acaba se tornando um negócio da família. Infelizmente, isso não dá base, né? Só a vontade não dá base para que o negócio prospere. Então, acaba que o nível de maturidade não é dos melhores, dos mais altos, né? Muitas vezes até acaba escalando o negócio até certo ponto, mas depois a empresa trava porque não tem para onde fugir. Já pegamos empresa numa situação semelhante, um faturamento aproximado de R$20 mil por mês, hoje fatura mais de R$150 mil por mês, mensal, isso tudo em menos de 2 anos, né? É uma empresa nossa que vai fazer 3 anos, e essa empresa tem menos de 3 anos, então é uma coisa que a gente trata com muito carinho, a gente enxerga com bons olhos, porque foi uma empresa que saiu realmente de um patamar, né? A gente fala como vive uma pessoa que fatura R$20 mil, como deve ser uma pessoa que fatura R$150 mil, né? Certamente o patamar de vida dessa pessoa mudou, as condições que ela tem hoje para viver devem ser muito melhores, certamente ela emprega mais pessoas, porque o nível de faturamento exige isso, né? Então, o quão bem nós fizemos a essa empresa, o quão bem nós fazemos as outras empresas, isso certamente reflete muito mais a nós, como seres humanos, a satisfação de ter feito bem a uma empresa, né, a deixar esse empresário em uma situação muito melhor, certamente reflete muito mais a nós do que necessariamente a ele, né? Para ele pode ser que sim, tenha melhorado a qualidade de vida, tenha contratado mais pessoas, para nós isso é imensurável, né? A alegria que a gente sente de fazer isso. Sem contar outros tantos cases que a gente tem aí na nossa carteira, né? E que nos revela, então, que talvez a chave para o sucesso e a chave também para o nosso futuro seja da educação, né? Educar com aquilo que a gente conhece, educação empresarial, educação financeira, educação em vendas realmente, no comportamento do empresário. Eu acredito muito que o futuro da Lucro Max tem a ver com essa maturidade empresarial que nós temos a desenvolver aí nos empresários, seja da nossa carteira, seja os parceiros, ou seja aqueles que nos rodeiam, que nos conhecem através da rede social, enfim. Eu creio que essa veia de educação seja muito forte, já vem aí do José, né? José é um professor nato, eu acabo me desenvolvendo para que isso também faça parte da minha trajetória e com isso a gente está conseguindo avançar aos poucos, mas atingir aí grande número de empresários aí que tem feito diferença e relevância na vida deles, né? Bem, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu diria: não desista, porque enquanto a gente estiver andando rumo, né, aos nossos objetivos, aos nossos sonhos, vai aparecer não só pedras, como grandes oportunidades que vai desviar aquilo que realmente a gente quer, né, aquilo que a gente realmente almeja. E aí
as oportunidades viram um problema. Querendo ou não, quando eu decidi sair do CLT, a primeira coisa que eu pensei era ir para outro CLT. Tu vê, a cabeça era uma outra oportunidade como um gestor, mas esse CLT igual ia ter que cumprir um tempo, um período ali. Ia trocar salário por exatamente. Horas. Ia ficar elas por elas. E o meu sonho, o meu objetivo, né, eu já tinha vislumbrado, já estava no meu coração, só que às vezes as pessoas pensam, meu objetivo para atingir pode ser que tenham pedras, eu tenho que desviar as pedras. De fato, tem as pedras, mas também tem as oportunidades, e a gente deve cuidar para que as oportunidades também não desviem nossa atenção e nosso foco em nossos objetivos. Então essa seria a minha mensagem. Bom, minha mensagem para quem estiver nos 4 cantos do mundo, ou enfim, que possa ouvir, né? Tem uma máxima que fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E tem um estigma de mercado que diz que a contabilidade é um mal necessário. Eu costumo falar para as pessoas que uma contabilidade ela pode e deve ser um parceiro estratégico. A contabilidade da Lucro Max ela nasceu com cunho consultivo e isso faz com que nós sejamos sim parceiros estratégicos e não apenas um mal necessário, um emissor de guia, um emissor de impostos. Então, a mensagem que eu deixo para um empresário é que, se porventura você não sente que tem uma parceria estratégica do seu lado, seja na contabilidade, seja no financeiro, seja no seu advogado, seja nos teus parceiros comerciais, seja nos teus fornecedores, nos teus colaboradores, em qualquer que seja, é a média das 5 pessoas que tu mais convive. E se porventura os teus fornecedores não estão sendo teu parceiro estratégico, não estão te ajudando a alavancar o teu negócio, que tu olhe com carinho para isso, né? Eu não estou dizendo para só a Lucro Max serve, só a Lucro Max é parceira estratégica. Não. O que eu estou falando é, tenha atenção com aqueles que estão te rodeando. Isso determina para onde você vai. O ambiente molda o futuro, ele molda as coisas, os resultados, e isso é totalmente relevante. Então, atenção para com quem tu está andando. Pode ser que uma pessoa entre na tua vida hoje e faça total diferença, né? Mude todo o paradigma, te leve para um ambiente diferente, e isso faz total diferença e tem relevância na vida de todo mundo. Então, se porventura você está percebendo que algum dos seus parceiros, fornecedores, enfim, colaboradores não está agregando para que o seu ambiente seja próspero, então mude essa pessoa para que o ambiente fique próspero, ou se porventura você perceber que não pode vencer o ambiente, mude de ambiente, né? Então a minha palavra vem de encontro com o ambiente, né? Faça com que seu ambiente seja próspero, e isso vai te ajudar a levar para outro patamar.